Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós vamos discutir sobre as práticas sustentáveis nos condomínios. Sabe por que esse tema é tão importante? Você vai saber na edição de hoje. Não é só fazer trocas por lâmpadas de LED ou fazer aproveitamento da água de chuva. Existem várias possibilidades sustentáveis que podem ser adotadas dentro dos condomínios. E saiba, não é apenas para preservar o meio ambiente, é também para a qualidade de vida do morador e do condômino e também para reduzir custos. E eu recebo hoje a bióloga especialista em sustentabilidade, Isabela Tassar. Seja bem-vinda ao Condomínios, Isabela. Obrigada por compartilhar conosco. Eu agradeço o convite, Paula. Isabela, como trazer a sustentabilidade para dentro dos condomínios? Então, a sustentabilidade ela é pautada por 3 pilares: o financeiro, o social e o ambiental. Se no dia a dia do condomínio, o síndico ou as pessoas se tomarem as decisões pautado nesses 3 pilares, com certeza vai ser uma decisão assertiva. Eu vou dar um exemplo. Na escolha dos produtos químicos, a pessoa ela precisa levar em consideração o impacto financeiro para o condomínio na escolha desse produto, o impacto ambiental, como esse produto vai ser descartado, e o impacto social, como o funcionário, o colaborador vai ser impactado por esse produto químico. Então tem que pensar nesses 3 pilares. Sim. E é muito comum, a gente sabe que no dia a dia dos condomínios trocas por lâmpadas de LED, né? Sim. Reaproveitamento da água de chuva ou água cinza, que Sim. O pessoal coloca dessa forma. O que mais, além dessas possibilidades, a gente pode fazer no condomínio? Existem várias possibilidades. Primeiro, é importante que faça uma análise do condomínio para ver qual que é a realidade do condomínio, quais que são as possibilidades. Mas nós temos, por exemplo, implantação de coleta seletiva, recolhimento de óleo de cozinha, descarte de resíduos eletrônicos, implantação de placas fotovoltaicas para economia de energia e muito mais. Essa questão que você disse sobre o material de limpeza, tem os produtos específicos que a gente identifica que eles são, que eles não agridem tanto ao meio ambiente, não agridem tanto aos funcionários, né? Exato. Sim. Os produtos químicos, eles podem ser danosos à saúde de quem aplica, de quem convive ali no ambiente do próprio condômino e do meio ambiente. Então a gente tem que preocupar com produtos biodegradáveis e que não afete a saúde do seu funcionário. Existem alguns funcionários, por exemplo, que passam mal ao utilizar alguns tipos de produto, então precisa ter essa preocupação de análise mesmo do produto a ser escolhido. Aí essa questão de atingir diretamente o funcionário, a gente tem a questão do descarte do lixo, né? Exato. Que muitas vezes a gente sabe que as pessoas não fazem ele corretamente e prejudica o próprio funcionário. E atendendo a essas normas, a gente evita até problemas trabalhistas com acidentes ocasionados por essa falta de atenção, né? Sim. Como, por exemplo, o vidro, né? O vidro e os resíduos da saúde tem que ter uma atenção maior, porque aí a gente consegue administrar e fazer a gestão dele de uma forma que não vá afetar o meio ambiente e nem as pessoas. Isabela, e para aqueles condomínios que têm pouco recurso financeiro, né, e não tem dinheiro em caixa para fazer um investimento e se tornar mais sustentável, qual a sua orientação? Nós podemos pensar em alguns pontos. Por exemplo, implantação de coleta seletiva. Muita gente não sabe, mas se tiver um volume grande, esse resíduo pode ser vendido e gerar renda para o condomínio. Uma outra questão muito importante também é a água. Existem alguns prédios, áreas privativas, que têm vazamento e a gente nem sabe. Então é importante entrar nessa área privativa, seja ela comercial ou residencial, para analisar a questão da água. Paula, uma simples mudança como a implantação de um arejador numa torneira faz com que você economize até 10 vezes mais a água que você utiliza. Então, implantação de arejadores, olhar as descargas, os vazamentos é muito importante. E uma outra dica também é o óleo de cozinha.
Sendo prédio residencial ou comercial, olhar o tanto que as pessoas usam de óleo de cozinha e descartar de forma correta. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos algumas empresas que coletam esse óleo e ainda te dá alguns produtos químicos. Então, essas são algumas dicas para quem não tem dinheiro em caixa. Na troca do óleo que o condomínio coleta e ele recebe esses produtos de limpeza. Exatamente. E ainda economiza na limpeza da caixa de gordura, porque aí você muda a periodicidade. Ao invés de fazer de 15 em 15 dias, você passa a fazê-la mensalmente ou bimestralmente. Um outro ponto muito comum são as árvores. Raízes de árvores que danificam os passeios ou raízes que entram na tubulação do condomínio. A gente teve um caso recente da raiz que entrou na tubulação e estava impedindo a água pluvial de escoar até o passeio e inundou o apartamento, sabe? Nesses casos, como a gente pode proceder? Tem a questão da abertura dos chamados nas prefeituras, mas aí isso para. A gente sente que isso não caminha. Sim. Então, tem várias situações a serem conversadas nesse item, Paula. Por exemplo, essa questão da árvore, ela é algo a ser uma responsabilidade compartilhada. Não é só a prefeitura, não é só o órgão público que tem responsabilidade nisso, mas sim o cidadão. Primeiro, que a pessoa tem que pensar, se for fazer uma construção próximo de uma árvore, como que essa construção vai conviver com essa árvore. Então, o que a gente tem visto aqui, por exemplo, na nossa cidade, que é Belo Horizonte, muitas árvores estranguladas e muitas edificações próximas dessa árvore. Então, o projeto tem que iniciar de forma diferente. Outra questão também é que nenhum cidadão, prestem atenção, nenhum cidadão está autorizado a retirar ou fazer poda de árvore. Tem que ser feito um pedido, uma análise na prefeitura dessa decisão para que depois seja autorizado. E uma outra questão também é o pedido no site da prefeitura. É importante que um profissional faça o acompanhamento desse pedido. Por exemplo, a minha empresa, ela faz laudos. Então, a gente consegue identificar a real necessidade de retirada dessa árvore e também a necessidade de poda. Pode ser que não tenha essa necessidade, então o laudo do profissional é importante para que seja anexado junto com o pedido, com as fotos e com as evidências que o condomínio cria. Isabela, você falou sobre a questão do laudo. Esse laudo, ele pode acelerar esse processo administrativo junto ao órgão responsável para ou supressão ou uma poda que necessite naquele condomínio? Sim. Quando eu faço laudo, ele tem duas funções. A primeira é embasar o pedido do condômino diante da prefeitura. Quando o técnico da prefeitura abrir o processo, ele vai ver as fotos, a reclamação, as evidências e o laudo de um profissional. Isso com certeza tem um impacto positivo e pode ser que acelere o processo. E uma outra questão também é você se resguardar. Por exemplo, acontece algum acidente, uma queda, machuca uma pessoa ou até mesmo um carro, você tem como se resguardar. Eu contratei um profissional, ele emitiu um laudo, então não é só uma questão de acelerar o processo administrativo. Não só de acelerar, mas também de se resguardar. O condômino e o síndico precisam se resguardar e precisam também de evidências que aquilo estava acontecendo. Ótimo, até porque nós podemos ser responsabilizados criminalmente por alguém que se acidentar por uma raiz de uma árvore que cair naquele passeio em frente ao condomínio. Sim. Eu já escutei muito sobre esses casos. Isabela, sobre o plantio de novas árvores, né? Normalmente a gente vê que os moradores querem fazer um plantio em determinado espaço. Sim. Como que a gente deve conduzir nessa situação? Essa pergunta é ótima, Paula, porque o que falta na nossa cidade, e eu acredito que em várias outras cidades, é essa preocupação. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, tem uma árvore que chama espatódia. A madeira dela é fraca e ela é muito grande. Então, com certeza, nesses temporais, ela vai cair e vai causar algum dano. É importante que a gente escolha árvores pequenas, frutíferas e nativas. Então, se alguém tiver dúvida, pode perguntar até onde vai comprar, não precisa contratar alguém para isso. Pergunte à floricultura, fale da sua realidade e do espaço que você tem disponível para aquela árvore. Ótimo. E, Isabela, sobre a questão da limpeza das caixas d'água, como que a gente tem que se atentar a isso?
Sim, aqui em Belo Horizonte tem uma lei que é a 217 de 2012, que fala que a caixa deve ser lavada semestralmente. Então, de 6 em 6 meses, você deve contratar uma empresa especializada para a limpeza dessa caixa. Tem que procurar, né, em outros municípios, a legislação pertinente da sua área. Mas é importante esse acompanhamento, Paula, porque a água é um vínculo de doença, um canal de doença também. Então, você precisa atentar para essa questão. Isso é muito comum, a gente escuta, mas vamos deixar, a caixa tá limpinha, Sim. a água tá transparente, mas não é por aí. Não. E quando a gente faz a limpeza da caixa d'água também, é importante pedir o profissional que está conduzindo, que inclusive olhe a estrutura daquela caixa, essa parte da manutenção da engenharia, né? É importante porque naquele momento que você esvazia a caixa para fazer a limpeza, ele consegue ver toda a estrutura daquela edificação para ver se está tudo ok. Sim, eu tenho um cliente que ele ainda tem caixa antiga de amianto, então a gente indicou a troca porque o próprio produto da caixa também tem a sua validade, o seu tempo útil de vida. Então a gente precisa verificar isso. E pensando também nesse argumento que a caixa está limpa, que não tem nada visualmente errado, vamos pensar na questão do ar também. O ar, ele tem vários patógenos, várias bactérias, vários micro-organismos que nos afetam a saúde. A água é da mesma forma. Não é visível, mas pode ter algum problema. Isabela, você disse então que a regularidade da limpeza da caixa d'água é de 6 em 6 meses. E quando o síndico for contratar, o que ele tem que saber da empresa quando ele fizer essa contratação? Sim, Paula, é essencial que a empresa tenha o alvará de funcionamento. No alvará, ela tem a autorização para fazer esse tipo de serviço. Então, a gente percebe que no mercado tem algumas pessoas que fazem de forma irregular e faz de forma sem o profissionalismo necessário, sem os produtos necessários. Então é importante que a empresa tenha o alvará e a liberação para fazer esse tipo de serviço. Em alguns casos, eles até pedem aqueles testes de potabilidade, né, da água, de ver se a água pode ser consumida. Sim, em alguns casos a gente pede o teste de potabilidade para saber se ela está passível de consumo humano. Mas não são todos os casos, não. Não é sempre que tem que ter esse teste. Não é sempre. Mas a limpeza e o laudo você tem que guardar. O síndico tem que guardar o laudo de limpeza. Em alguns prédios comerciais, por exemplo, para uma área da saúde, um dentista, um médico, tirar o seu alvará, o alvará sanitário, ele vai precisar desse documento anexado na demanda que ele tem lá interna do consultório. Então, nós síndicos temos muitos pontos, muitos fatores a controlar e monitorar. Por isso que a gente sempre tem que buscar conhecimentos, capacitar e buscar informação quando a gente não souber. Mas, Isabela, deixa uma mensagem final para os síndicos que nos assistem, os conselheiros. Então, Paula, a mensagem final que eu quero deixar é para os síndicos. Eu tenho percebido que esse mercado ele tem muita variedade de conhecimento e de pessoas. Existem síndicos profissionais e aqueles síndicos sem experiência. Então, a competitividade é muito alta. O que é importante é a gente deixar um diferencial, vocês, né, terem um diferencial no mercado. E uma boa oportunidade é a sustentabilidade. Se você chegar num condomínio, nos seus condôminos, na administração e falar que você é síndico, tem uns conhecimentos práticos e ainda acrescentar a sustentabilidade, com certeza vai colaborar para o seu negócio e também vai manter a vida útil do prédio a longo prazo. Então é isso, eu queria agradecer a oportunidade e deixar meus contatos aí para quem precisar. Ótimo, Isabela. Muito obrigada. E lembre-se, estou aqui quinzenalmente. E no seu condomínio, você já conduziu alguma poda de árvore? Deixe pra gente aqui nos comentários como você fez. Eu aguardo e até a próxima.